E aí, gente, tudo bem? Então, tô curioso para saber se você já tem esse livro aqui. Ou então se você já está anotando aí o que eu falei no vídeo anterior, tá bom? Bom, sobre o vídeo anterior também, você pode também estar acompanhando o que está acontecendo com essas pessoas que você está orando e você pode estar fazendo um balanceamento das suas orações. Não que você vai fazer uma oração formal, mas que você vai estar percebendo os sinais do Espírito Santo para você conseguir fazer uma oração eficaz, né? Você já sabe o que é eficaz, né? Vamos lá então? Vamos pro dia 2. Caneta ou lápis na mão, papel e bora lá. A promessa do Espírito Santo. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Isso está em João capítulo 14, versículo 16 e 17. Bom, então, esse outro consolador que Jesus prometeu dar para nós, enviar para nós, quando ele fosse subir ao céu, que isso já aconteceu, esse é o Espírito Santo, porque a confirmação disso também está lá em Atos. Lá em Atos você vê a descida do Espírito Santo através dos discípulos ali. Aquele momento ali foi o primeiro momento em que o Espírito Santo se manifestou depois da subida de Jesus. Então, quer dizer, a promessa de Jesus se cumpriu ali. Aí depois, daí para frente, o Espírito Santo começou a atuar com mais frequência aí na humanidade, com mais ênfase, principalmente na missão, né? Vamos lá então? Uma das promessas mais reconfortantes das Escrituras é que o Espírito Santo ficará conosco para sempre. Ele não é temporário, nem condicionado às circunstâncias. Sua presença é poderosa, vivificante e transformadora, uma âncora em meio às tempestades e um guia nos momentos de incerteza. Na Bíblia e nos escritos de Ellen White, encontramos diversos textos que apresentam a promessa do Espírito Santo. Bom, agora eu vou te dar 2 motivos para você orar. Primeiro, para que reconheçamos em nossa vida a presença de Cristo por intermédio do Espírito Santo. Segundo, pelo batismo do Espírito Santo e pela pregação do Evangelho. Bom, vamos lá. Essa coisa de batismo do Espírito Santo, isso trouxe algum equívoco na cabeça de algumas pessoas muito antigamente, e elas acabaram criando uma religião em cima disso, com essa tese do batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo nada mais é do que o batismo que Jesus promulgou depois de João Batista. Quer dizer, a pessoa ela é batizada depois de João Batista e veio Jesus, e Jesus subiu aos céus, a pessoa passou a ser batizada, né? Vamos dizer assim, com maior ênfase nessa fala. A pessoa passou a ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? E esse é o batismo do Espírito Santo. Prosseguindo. Momentos de refletir. Descreva em que área da sua vida você tem buscado a ajuda do Espírito Santo para ser mais usado por Deus. Olha como ficou diferente agora. Agora você vai anotar a questão de que qual é a sua prioridade na busca pelo Espírito Santo para poder te ajudar, tá? Ontem eu te prometi ajuda. Agora eu quero que você, consigo mesmo, pense que tipo de ajuda você quer, tá? E aí pede ao Espírito Santo. Vamos lá? Palavra revelada. Promessas no Antigo Testamento. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei
com que andem nos meus estatutos. Guardem e observem os meus juízos. Isso está em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27. Porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. E eles brotarão como a relva, como salgueiros junto às correntes de água. Está em Isaías capítulo 44, versículo 3 e 4. E acontecerá que depois disso derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Isso está em Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. Promessas no Novo Testamento. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Está em Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque vocês não creem em mim. Da justiça porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Está em João, capítulo 16, verso do 7 até o 11. Então, quer dizer, quem é o príncipe desse mundo, né? E por que ele se tornou príncipe e não um rei? Isso é uma coisa que eu achei interessante. Por quê? Porque o rei ele tem domínios. Príncipe, ele administra o domínio de alguém. Então, quer dizer, Jesus, quando veio e morreu na cruz por nós, ele retomou a posse da terra, que tinha perdido para Adão e Eva lá atrás, com a serpente. Então, ele retomando a posse da terra, ele volta a ser rei daqui desta terra. E o nosso inimigo ele continua sendo príncipe, porque ele não saiu daqui. Tá? Ele manteve-se aqui. Então, ele foi rebaixado para príncipe. Antes de Jesus, ele era o rei deste mundo. Agora, quando Jesus morreu, ele passou a ser príncipe. Ele desceu. E quando Jesus voltar de novo, ele vai descer mais ainda, que ele vai perder tudo, até a vida, junto com os demônios e aquelas pessoas que não aceitarem a mensagem. Tá bom? Continuando. Testemunho inspirado. Limitado pela humanidade, Cristo não poderia estar pessoalmente em toda parte. Portanto, era do interesse deles que fosse para o Pai e enviar seu Espírito como seu sucessor na terra. Assim, ninguém poderia ter vantagem por sua situação ou seu contato pessoal com Cristo. Pelo Espírito, o Salvador seria acessível a todos. Nesse sentido, estaria mais perto deles do que se não tivesse subido ao alto. Desejado de todas as nações, página 538. Apesar dele dele não estar usando a onipresença quando esteve na Terra, que isso é uma das características de um Deus, ele estava usando a onisciência. E, além de saber de tudo, ele sabia do que estava aqui na cabeça das pessoas. E quando ele falava o que as pessoas estavam pensando, as pessoas ficavam assustadas. O que é isso? Eu não falei nada, estou apenas pensando. Não fiz nenhum gesto, estou intacto aqui. Então, quer dizer, a onisciência dele continuou. Vamos lá, então. É certo que no tempo do fim, quando a causa de Deus na terra estiver prestes a terminar, os sinceros esforços dos consagrados crentes, sob a direção do Espírito Santo, serão acompanhados por manifestações especiais de favor divino. Está em Atos dos Apóstolos, página 35. A cada manhã, quando os arautos do Evangelho se ajoelham
perante o Senhor, renovando-lhes seus votos de consagração, ele lhes concede a presença de seu Espírito, com o seu poder vivificante e santificador. Ao saírem para seus deveres diários, eles têm a certeza de que a invisível atuação do Espírito Santo os habilita a ser cooperadores de Deus. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, e também está no livro Atos dos Apóstolos, página 36. Só uma coisa que eu quero deixar bem claro, a Bíblia ela faz questão de mencionar separadamente a palavra ajoelhar-se e prostrar-se. Senão ela usaria uma coisa só. Como ela usou as duas palavras, tem uma diferença entre ajoelhar-se e prostrar-se. Quando a pessoa se ajoelha, é aquilo que você conhece, né? Fica de joelhos, os dois joelhos ali no chão. Quando ela se prostra, é um meio joelho. Você já viu um soldado se prostrando para o seu rei? É daquele jeito ali. Ele fica com um pé de joelho no chão e o outro fica meio que em formato de assim e assim, né? Formato de L ao contrário. L para cima, se você quiser. Vamos lá então. Tempo de orar. O que você ainda não entregou completamente nas mãos de Deus, faça essa entrega por meio de uma oração escrita. Essa coisa de entregar na mão de Deus tem a ver com o pecado, tá? Aquele pecado, aquela coisa que te afasta de Deus, aquela coisa que você faz e tem certeza que é errado. Que quando você faz, você sente mal depois. É isso que você tem que escrever aqui, tá bom? E agora vamos para o desafio missionário. Compartilhe com 5 amigos uma promessa bíblica sobre o Espírito Santo e convide-os a orar com você para que essa promessa se cumpra na vida de vocês. Aí tem um QR Code aqui. Se você tem a revista, você vai escanear o QR Code. Se você não tem, você pede para alguém que tem para poder mandar para você, que aí você consegue por aqui compartilhar diretamente com essas pessoas. Pode ser as pessoas que você está orando ou também pode ser outras pessoas também, tá? Vamos lá então? Ao unirmos nosso coração ao de Cristo e colocarmos nossa vida em harmonia com sua obra, virá sobre nós o Espírito que desceu sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Está no livro Testemunhos para a Igreja, verso 8 da página 202. A promessa do Espírito Santo é um elemento fundamental da fé cristã e representa a presença constante de Deus na vida dos crentes. Essa promessa se cumpriu no Pentecostes, viu? Como eu falei lá atrás. Quando o Espírito desceu com poder, enchendo os primeiros discípulos de coragem e dons espirituais. Desde então, o Espírito Santo habita nos fiéis, promovendo a unidade, a diversidade de dons e assegurando a certeza da salvação. Essa presença divina é vista como selo e garantia da vida eterna, proporcionando orientação e força para enfrentar os desafios diários. Isso está em Romanos 8, versículo 9, Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Então, quer dizer, você não está sozinho quando você está unido ao Espírito Santo em oração, tá? E aí você, amando a Deus, amando ao próximo e se amando, você vai estar cumprindo a vontade do Espírito Santo também na sua vida, tá bom? Vamos para a vida transformada. Crer na promessa do Espírito Santo e buscá-la não é uma metáfora abstrata, mas uma experiência real de transformação interior. Na prática, isso significa que, diante de hábitos prejudiciais, reações impulsivas ou dificuldade em perdoar, precisamos orar para que o Espírito Santo mude nossa vida. Ele é o agente divino capaz de amolecer um coração de pedra, tornando-o mais sensível, compassivo e disposto a seguir os princípios éticos e morais, a humildade e o amor revelado nas Escrituras. É por meio do Espírito Santo que a presença de Cristo se torna realidade. Podemos confiar em seu amor, sua proximidade e direção.
em qualquer lugar e a qualquer momento. Essa convicção deve nos levar a buscar uma comunhão mais profunda com Cristo, sabendo que o Espírito Santo é a ponte que nos une a Ele, de maneira íntima e duradoura. Portanto, é necessário abrir o coração à voz do Espírito Santo, permitindo que ele molde o nosso caráter e nos aproxime cada vez mais de Jesus. E você sabe como que faz isso, né? É quando você ouve aquela vozinha falando coisas que você vê nitidamente que são coisas boas. Ah, vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos ajudar o próximo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E você percebe que aquilo vem do Espírito Santo. É uma coisa bem nítida, tá? Então, gente, é isso. Hoje foi mais curtinho porque eu não expliquei tudo sobre esse livro aqui, né? Que eu nem tô lendo ele antes de ler junto com vocês. Eu apenas dei uma olhadinha na primeira página, aí vi que tinha coisa para anotar. Então eu falei, poxa, vou avisar o pessoal que tem que ter uma caneta ou então um lápis e uma folha para poder anotar quem não tem o livro aqui, tá bom? Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Que vocês possam comentar aí embaixo o que vocês estão achando desses dias de clamor. Estamos no segundo dia, tá bom? Então é isso, gente. Fique com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês.